Celebramos hoje com toda a igreja o segundo domingo da Páscoa, liturgicamente o domingo da Divina Misericórdia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, que mais uma vez, à distância, rezam conosco através das redes sociais. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, 21. O segundo domingo da Páscoa é a festa da Divina Misericórdia. Somos convidados a louvar e bendizer a Deus por sua infinita misericórdia, pois o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a adoção como filhos e filhas de Deus, o dom do Espírito Santo, o envio de seu Filho para nossa salvação e a sua ressurreição são os grandes frutos da divina misericórdia. A primeira leitura, Atos 4, 32, 35 deste domingo, narra a vida da primeira comunidade cristã de Jerusalém. Era uma comunidade unida na fé e no amor, atenta aos mais necessitados, desapegada, admirada e amada por todos. O testemunho desta comunidade era percebido e atraía as pessoas que a viam. A segunda leitura, 1 João 5, 1 a 6, chama atenção para o vínculo que a fé gera. O amor dos cristãos em si, com Cristo e com Deus. O Evangelho, há pouco proclamado, João 20, 19 e 31, nos apresenta os passos da alegre experiência da comunidade com as portas fechadas, escondida e medrosa, mas com a presença do Cristo ressuscitado, se torna uma comunidade de fé enviada em missão pela força do Espírito Santo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Após a morte de Jesus, os discípulos se refugiam em casa. Estão com muito medo de serem perseguidos também. Estão tristes, desanimados e desolados. O medo vai se apoderando de todos. A única coisa que lhes dá segurança é fechar as portas. Com as portas fechadas, não se pode ver e ouvir o que acontece lá fora, com exceção em tempos de pandemia, quando todos precisam e devem ficar dentro de casa, aquartelados. Não é possível perceber a ação do Espírito no mundo. O medo pode paralisar a evangelização. Se vivermos com as portas fechadas, como as pessoas crerão em Cristo através do nosso anúncio e testemunho? Romanos 10, 14. Nessa comunidade reina um vazio que ninguém pode preencher. Quando em seu centro falta Cristo ressuscitado, sem sua presença viva, a igreja se converte nos grupos de homens e mulheres que vivem numa casa com as portas fechadas por medo dos judeus. E neste tempo de pandemia, com medo do coronavírus. Mas é neste ambiente fechado que Jesus entra e coloca-se no meio deles. A primeira coisa que ele faz é comunicar paz à sua comunidade. A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Ele mostrou sinais da paixão nas mãos e no lado. O ressuscitado é o crucificado. A sua presença não foi de condenação por tê-lo abandonado. Foi uma presença marcada pela ternura, misericórdia, bênção. Por isso os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Presença que lhes trouxe ânimo, alegria de viver e servir. Jesus é quem dá o primeiro passo. Ele nos procura, não importa a situação em que cada um se encontra. O Jesus ressuscitado é o mesmo Jesus que viveu nesta terra e traz as marcas da sua paixão. As marcas da paixão estão hoje no sofrimento do povo, na fome, nas marcas de tortura, de injustiça. As marcas da paixão estão presentes em todas as famílias que perderam e vão perdendo seus entes queridos, ceifados pelo coronavírus. E nas pessoas que reagem, lutam pela vida e não se deixam abater, que Jesus ressuscita e se faz presente no meio de nós. O discípulo amado testemunha da morte e da manifestação do ressuscitado, sublinha na sua tradição que não há dois senhores, um que morreu e outro que apareceu, mas é o mesmo, aquele que fora crucificado, cujas mãos estão perfuradas e o lado transpassado. Ele, o único que pode desejar e dar a verdadeira paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. João 14, 27. Portanto, se podemos compreender esta paz, Shalom, como uma simples e usual saudação, mas dita pelo Cordeiro imolado, é o anúncio de um novo tempo, a reconciliação entre Deus e a humanidade. Paz que é fruto da missão de Jesus, mas que é entregue à sua comunidade para que também ela seja anunciadora e construtora da paz. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E deste Jesus, ao mesmo tempo crucificado e ressuscitado, que recebemos a missão, a mesma que ele recebeu do Pai. Porém, esta missão não é puro esforço e empenho humano, mas dom. Recebei o Espírito Santo. É a força do alto que sustenta a comunidade em sua missão de viver e anunciar o Cristo ressuscitado. O ponto central da missão de paz está na reconciliação, na tentativa de superar as barreiras que nos separam. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Numa comunidade cristã deve reinar o amor, o perdão e a reconciliação. Tomé, um dos 12, não estava presente quando Jesus se manifestou ao grupo dos discípulos. Estava distanciado da comunidade. Não poderia experimentar o que os outros vivenciaram. Isolado, fechou-se sobre si mesmo e enfraqueceu a sua fé na ressurreição. Os discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele não acreditou no testemunho dos outros. Quer provas, quer ver para poder crer. Quer ver a marca dos pregos nas mãos de Jesus. Quer tocar em suas chagas. A dúvida de Tomé deixa transparecer como era difícil crer na ressurreição.
8 dias depois, Jesus apareceu aos discípulos novamente, e agora Tomé estava presente. Estando ainda fechadas as portas, Jesus entrou e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, e não sejas incrédulo, mas fiel." João 20, 26, 27. Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." A resposta dele é um ato de fé, de adoração e de entrega sem limites. E Jesus completa com a mensagem final: "Acreditaste porque viste? Felizes os que não viram e, no entanto, creram." Com esta frase, Jesus declara felizes todos nós que estamos nesta condição. Sem termos visto, acreditamos que o Jesus que está no nosso meio é o mesmo que morreu crucificado. Caríssimos irmãos e irmãs, a experiência com Cristo ressuscitado nos compromete a sermos solidários com as chagas dos irmãos e irmãs, pois Ele continua carregando em suas mãos, pés e lado, a ferida da história, a ferida de todos os que sofrem. Hoje Cristo diz para cada um de nós: "Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio." Agradeçamos diariamente o Senhor pela sua presença e pelo seu infinito amor, ternura, compaixão e misericórdia que tem para com cada um de nós, sobretudo por ter confiado a nós a sua mesma missão. Ide, portanto, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.